Olá, boa noite. Segundo ano C do ensino médio de tempo integral, do técnico integrado à geografia. Eu sou a professora Vitória Holanda e hoje eu e outra gama de professores vamos ensinar para vocês, falar para vocês e também relembrar sobre as coordenadas geográficas. Aqui comigo temos o professor Christian Rodrigues, professor Irinaldo, professor Pacelli, professora Jennifer, professora Kelvin, professora Liza, professora Luna, professora Tacília e a professora Renata. E nós todos juntos, junto à turma, vamos aprender e explorar mais as coordenadas geográficas, certo? O que é cartografia? Na área do conhecimento, a cartografia busca estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço, sendo assim, portanto, um conjunto de técnicas científicas e artísticas que visa a elaboração de documentos que representem determinada localidade. Essa prática é muito antiga, pois o homem já desenhava em rochas e cavernas a fim de conhecer os lugares. Um dos mapas mais antigos tem 4.500 anos e foi produzido pelos babilônicos em uma placa de argila onde representa possivelmente a área do vale do rio Eufrates. Com o passar do tempo, as técnicas cartográficas foram sendo aprimoradas, e no início do século XX, o uso de fotografias aéreas passou a auxiliar a produção dos mapas. E com os avanços do meio informacional, a produção de mapas conta com complexas técnicas de elaboração e representação, envolvendo computadores, satélites, softwares, GPS e muitos outros. As coordenadas geográficas elas são pontos imaginários na superfície do globo terrestre. Esses pontos são definidos pela interseção de linhas também imaginárias, longitudinais e transversais, em relação ao eixo de rotação da Terra. As linhas longitudinais elas são denominadas meridianos e têm como referência o meridiano de Greenwich. As coordenadas geográficas elas vão servir para a gente descrever a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Elas formam um sistema de localização que vai se estruturar através dessas linhas imaginárias, que são traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte e sul, leste e oeste, né? Que vão ser os pontos cardeais utilizados para orientar as indicações das coordenadas geográficas, para as quais, né, se convencionou uma letra e um número divididos por graduação, graus, minutos e segundos, que é como as coordenadas são medidas, em graus, minutos e segundos. Olá, meu nome é Erinaldo Souza. Eu vou estar falando um pouco sobre os paralelos. A cartografia criou um sistema de linhas imaginárias que servem de base para a localização de qualquer ponto da Terra. Essas linhas são os paralelos e meridianos, que são linhas imaginárias traçadas ao longo da Terra, utilizadas em muitas funções cartográficas. Os paralelos são linhas imaginárias dispostas sobre o eixo do globo terrestre no sentido horizontal, formando círculos que são bem maiores na parte central, entre o norte e o sul, e menores nas proximidades dos polos. O mais importante paralelo que nós temos sobre o globo é a linha do Equador, que é responsável por dividir o planeta no hemisfério norte e no hemisfério sul. Alguns outros paralelos importantes, por serem demarcações das diferentes posições da Terra em relação aos raios solares ao longo do ano, são os trópicos de Capricórnio e de Câncer, além dos círculos polares Ártico e Antártico. Os paralelos possuem medidas específicas, que são chamadas de latitudes, e constituem a distância em graus de um dado paralelo em relação à linha do Equador, que possui latitude 0 graus. A latitude é responsável por ajudar a calcular a localização de qualquer ponto sobre o globo terrestre, sendo que ela varia para o Polo Norte de 0 a 90 graus positivos e para o Polo Sul de 0, da linha do Equador, a 90 graus negativos. Os meridianos, eles são linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o globo terrestre, ou seja, da Terra. Ao todo, são 24 meridianos, são essas linhas,
E a linha do meio, o meridiano principal, é chamada de meridiano de Greenwich. Ela foi criada no final do século XIX em uma convenção na própria cidade de Greenwich, em Londres. É tanto que o próprio meridiano ele corta a cidade de Londres ao meio. Bom, os meridianos, né, são ao todo 24 eixos e tem a função de relação aos fusos horários. Cada meridiano desse, ele representa a alteração de 1 hora em relação ao meridiano central. Ou seja, quando para leste, a partir do meridiano central, soma-se 1 hora. E quando para oeste, diminui-se 1 hora, a partir do ponto central, que é, no caso, o meridiano de Greenwich. Olá, turma! E agora vou explicar para vocês um pouco sobre a latitude e a longitude. Por exemplo, o que elas implicam aqui na vida da Terra e o que são elas? Bem, a nossa posição sobre a Terra vai ser referenciada justamente pela latitude e pela longitude. E como isso acontece? A partir da linha do Equador, que é essa que vai partir a Terra, que como vocês podem ver na segunda imagem, ao meio imaginariamente, tá? E pelo meridiano de Greenwich, que é essa linha que parte o mundo em 2 partes, mas da forma vertical, ok? Ela vai expressar justamente esses valores da latitude, que é do linha do Equador, e da longitude, que é do meridiano de Greenwich. A latitude ela vai ser a distância do Equador, que vai ser medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 graus para o norte e para o sul. Já a longitude, ela vai ser a distância do meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Essa distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 80 graus para leste e para sul. A medição da longitude, ela vai ser importante tanto para a cartografia como para a navegação. A navegação segura no oceano. Ao longo da história, muitos exploradores lutaram para encontrar um método de determinar a longitude, como Américo Vespucci e Galileu. E até hoje nós utilizamos esses tipos de coordenadas geográficas para jogos, para realmente mexer nos nossos celulares em aplicativos de localização. São utilizados esses tipos de coordenadas, certo? Olá, eu sou Otacílio e agora vamos falar sobre as projeções cartográficas. De modo geral, as projeções cartográficas elas são sistemas de coordenadas cartográficas que são formadas pelos meridianos e paralelos. O seu objetivo ele é tentar representar a superfície do planeta Terra, que se aproxima a uma esfera, em uma representação plana como os mapas. É uma tarefa difícil, porque a superfície do planeta é aproximadamente esférica e quando se passa para uma representação plana, acontecem distorções e modificações na estrutura. Então vai depender muito do objetivo que se deseja ir com essa representação. Dentre as principais projeções cartográficas, nós temos a cilíndrica, a cônica e a azimutal. A cilíndrica ela usa como base um cilindro que é projetado na esfera. E ao abri-lo, nós teríamos uma representação aproximadamente retangular. Ela mantém os meridianos e paralelos uniformes, mas ela distorce a proporção da superfície. Então, 2 exemplos dessa projeção são a projeção de Mercator, que foi muito utilizada durante as grandes navegações no século XVI. Ela tem como característica um exagero nas regiões de altas latitudes. Já a projeção de Peters, por outro lado, ela prioriza as regiões centrais do globo, ou seja, as regiões de baixas latitudes.
Nessas regiões aí existe um exagero maior. Na projeção cônica, é projetado sobre a superfície esférica um cone. E com essa representação, nós temos meridianos que se unem em direção aos polos, enquanto os paralelos formam arcos, né? Dessa forma também distorcendo. Já a projeção plana ou azimutal, ela condiz com uma superfície que é plana, projetada em uma parte da esfera, pode ser qualquer parte, mas ela é bem mais comum na representação dos polos. Um exemplo é o emblema da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, onde nós temos uma representação azimutal do polo norte da Terra. Os pontos cardeais. Eles são denominados como os 4 sentidos principais para indicar a direção a partir da posição do Sol. Esse termo ele é utilizado por serem as principais referências de orientação. Desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, o ato de se localizar e orientar o espaço geográfico consiste em uma necessidade para o homem. Os pontos cardeais eles são utilizados como recursos de orientação e localização na cartografia e estão vinculados com a trajetória diária aparente do Sol no céu, que varia de acordo com a latitude geográfica que determina os movimentos solares no horizonte. Por conta da influência do Sol, os pontos cardeais são baseados na posição que o astro nasce e se põe. Os 4 pontos são norte, sul, oeste e leste. A rosa dos ventos, ou a rosa náutica, é uma representação dos pontos cardeais colaterais e subcolaterais, que geralmente aparecem em bússolas, em mapas, plantas, croquis e em espaços públicos para orientação dos pedestres. Sua utilização é muito comum em todos os sistemas de navegação antigos e atuais. O seu desenho é caracterizado em uma forma de estrela e sua origem teve relação com a direção dos ventos, em que as pontas apontavam para a direção onde o vento era predominante. O sensoriamento remoto envolve ações para levantar dados, informações e imagens da superfície terrestre, com o intuito de representá-las e melhor entender os seus aspectos, sendo formado por vários procedimentos tecnológicos para obter a representação e coleta de dados da superfície, sem contato direto, ou seja, por meio de satélites. Esse método é muito utilizado hoje em dia para observar o avanço do desmatamento, monitorar áreas de riscos evidentes e observar a movimentação atmosférica. Um exemplo fácil de sensoriamento remoto que a gente usa bastante é o Google Earth, que integra uma combinação de imagens de satélite que até nos auxilia na localização e no deslocamento por diferentes lugares. SIG é o termo utilizado para a abreviatura de Sistemas de Informações Geográficas. São equipamentos e programas, além de meios tecnológicos usados para estudar o espaço terrestre. Esse tipo de ferramenta é utilizado por pesquisadores, empresas, governos, órgãos e até mesmo serviços de inteligência. E resulta na combinação entre 3 tipos de tecnologias distintas: o sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento, além de outras. Por meio desse mecanismo, é possível coletar, armazenar, processar e analisar vários dados, preferencialmente dados georreferenciados. Agora, para a resolução do nosso exercício de hoje, iremos rever um pouco do que vimos nas explicações e aplicar na prática, utilizando uma imagem com malha quadriculada, onde cada linha equivale aos graus de latitude e longitude. Então agora iremos identificar alguns desses pontos, mostrando sua localização geográfica. Então, para identificarmos esses pontos, iniciamos olhando a latitude, que parte da linha do Equador, e depois a longitude, que parte do meridiano de Greenwich, lembrando que cada uma mede 0 graus. E também a latitude só pode ser norte e sul, e a longitude só pode ser leste ou oeste. Agora vamos pegar como referência o ponto C, que está localizado no país Brasil. Então, olhando a latitude, que são as linhas deitadas, nós temos 60 graus. E aí a gente vai localizar se ela é norte ou se ela é sul. Como ela está abaixo da linha do Equador, então ela vai ser sul. Então temos 60 graus de latitude ao sul. Agora iremos olhar a longitude, que são as linhas em pé. E ela só pode ser leste ou oeste. Então vemos
que o pontinho C está localizado a 60 graus oeste, que está localizado para o lado esquerdo da malha quadriculada. Então fica dessa forma. O pontinho C está localizado a 60 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Ao fim, para nossa avaliação da aprendizagem, podemos pedir que os alunos busquem identificar os demais pontos mostrados na malha quadriculada e assim fazer a correção compartilhada para a facilitação da aprendizagem. Agora, gente, esse foi o fim da nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail pra gente. Podem nos procurar que nós vamos sanar todas as dúvidas que ficaram para vocês sobre este conteúdo, tá? Tudo que vocês viram aqui, a gente tem como referência esse site aqui, essa apostila aqui, desse site, tá? Mas qualquer dúvida é só procurar a gente, tá? Foi um prazer estar com vocês, todos nós aqui juntos. E falo por todos quando digo que a experiência foi incrível, trabalhar assim com tantos professores com uma turma tão grande. E espero que tenha sido ótimo para vocês e até logo!